Olá, pessoal, bom dia. Eu estou aqui mais uma vez dando sequência na nossa aula de introdução à teologia, na aula passada, né, que nós tínhamos trabalhado para falar para vocês quais são as perspectivas da teologia. Então, introdução à teologia, eu quero mostrar para vocês que nós vamos trabalhar também com teologia sistemática, com a teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia reformada, teologia pentecostal e teologia contemporânea. Então, pessoal, esses trabalhos eles fazem o quê? Esses métodos de trabalhar a teologia vai nos levar a compreender quais são as maneiras que o teólogo usa, dentro dessa introdução à teologia, usa para quê? Para poder despertar as pessoas a entender quais são as formas que se usa para entender a Deus. Então, por favor, prestem bastante atenção naquilo que eu vou passar para vocês, para a gente poder estar entendendo melhor sobre isso. Teologia sistemática. Dentro da introdução à teologia, eu quero que vocês entendam sobre teologia sistemática. A teologia sistemática, ela vai sistematizar o conceito de teologia. De que forma? Vai fazer com que as pessoas, através do estudo bíblico, descubram sobre o pecado original, né? Sobre o ser humano, né? O que a Bíblia fala do pecado, o que a Bíblia fala do homem, o que a Bíblia fala de doutrinas. Então, a teologia sistemática é a organização da teologia em diversos temas, seguindo assim fatos teológicos de uma forma a formar sistemas específicos de estudo, entendeu? Então, por exemplo, você vai formar sistemas específicos de estudos. Por exemplo, que eu acabei de falar, teologia da libertação. O que a Bíblia fala sobre libertação? O que é libertação? O que a Bíblia fala? Deus quer libertar o povo, né? Deus quer salvar o povo, Deus quer deixar o povo livre. A Bíblia ensina isso, ensina que nós temos que lutar por libertação. A Bíblia ensina que Jesus interessa-se pela nossa libertação. Então, a teologia da libertação é uma corrente teológica humanista, tá? Ela é humanista. Por que humanista? Humanista, pessoal, porque ela está na perspectiva, não na perspectiva bíblica, mas na perspectiva do homem encontrar libertação naquilo que ele busca com relação a Deus. Então, fundada pelo sacerdote peruano Gustavo Gutierrez, tá? Quem procura interpretar a Bíblia através do sofrimento dos pobres. Então, o cara, ele olha a Bíblia e começa a olhar e dizer assim que Jesus, ele ama só os pobres. Então, ele começa a interpretar a Bíblia como se Deus tivesse vindo através do Filho dele, Jesus, ao mundo para salvar os pobres. Então, ela fala sobre o sofrimento dos pobres, pela luta a favor da libertação, das comunidades cristãs diante da injustiça, né? Então, essa teologia da libertação, ela vai fazer essa perspectiva bíblica, ela vai trabalhar na perspectiva bíblica mostrando isso. Então, você vai ver os teólogos que trabalham nessa perspectiva, sempre vai estar pregando sobre a libertação do povo, de que dar dízimo é errado, de que a igreja precisa ter um trabalho de assistência social. Então, esses teólogos, eles vão sempre voltar mais para esse lado. Então, às vezes, a teologia da libertação, essas teologias específicas, temáticas, elas acabam por descompensar outros lados, né? Ela é importante? É. Nós devemos preocupar com os pobres? Sim. A própria palavra de Deus fala que nós precisamos preocupar com os necessitados, com os famigerados, com aqueles que sofrem. Então, nós temos também a teologia da prosperidade, onde a Bíblia fala. Então, tudo que você vê falar teologia, né, com esses temas na frente, teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade também é conhecida como confissões positivas, a teologia humana, humanista. A Bíblia não fala sobre isso, mas ela é uma teologia humanista. Ela vem com confissões positivas, né, um evangelho da saúde e da prosperidade, onde se trabalha, não é quando fala de prosperidade, teologia da prosperidade, a gente pensa só fala em dinheiro. Não. A teologia da prosperidade, ela deu uma encorpada agora, ela está muito associada com o coach. Ela fala do eu pessoal, do bem-estar social, da vida, eu sou vencedor, eu jamais vou ser derrotado, eu nunca vou enfrentar, quando eu enfrentar as lutas, todas as lutas que vierem contra mim, eu vou vencer. Deus ele tem o melhor para mim. Então, a teologia da prosperidade sempre vai trabalhar nesse campo, levando uma pregação ou uma análise da perspectiva bíblica sempre para o ser humano, na perspectiva de que ele vai estar sempre
à frente dos problemas. Ele sempre, por mais que ele enfrente problemas, ele sempre vai vencer. Então, a teologia da prosperidade é uma teologia humanista também, que olha para o lado humano da perspectiva e do pensamento teológico. Então, melhor, do pensamento humano, na necessidade humana. Tá? E aí nós temos aí também ali um conjunto de princípios que busca a interpretação de textos bíblicos para fazer com que os fiéis entendam que Deus tem saúde, Deus tem bênçãos materiais para entregar ao povo, bastando, né, bastando para isso que tenham fé, fé para alcançar isso. Então, essas teologias, como a teologia da prosperidade também, não tão diferente da teologia da libertação, uma teologia humanista que busca levar o homem, fazer com que a palavra de Deus, mostrar que a palavra de Deus tem de bom para ele. Né? Então, nessa perspectiva, quer mostrar que Deus tem bênção, Deus tem prosperidade, Deus tem riqueza, Deus tem saúde, que a vida que Deus não quer só que o ser humano sofra, né? E aí nós temos a teologia reformada, que é uma teologia também da crítica, da oposição, né? Ela é uma teologia que estabelece qualquer sistema de crença que trace suas raízes na Reforma Protestante do século XVI, na obra de João Calvino, tá? E outros reformadores, como Lutero, né? Como também os documentos produzidos nesse período. E não é uma teologia uniforme, mas apresenta diferentes manifestações. Reúne igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais, né? Dentre outras, metodistas, né? E reúne as igrejas presbiterianas com muitas igrejas congregacionais e batistas, entre outras, eu acabei de falar para vocês. Então, a teologia reformada, ela sempre tem aquela perspectiva de que eu devo interpretar a Bíblia dentro da perspectiva bíblica, né? É a cosmovisão de mundo a partir da Bíblia. Eu nunca olho para o mundo a partir do que eu sinto, do que eu penso. Tanto que eles trabalham o quê? Só Cristo, só as Escrituras, só a fé, só Deus, só a graça, né? Então, eles trabalham nessa perspectiva. E onde é que você vai ver isso? Na Bíblia. Então, é uma teologia que eles dizem ser reformada, fugindo da teologia de Tomás de Aquino, né, da escolástica católica, onde via a interpretação bíblica a partir de um sistema de crenças filosóficos humanos. E aí nós temos também a teologia contemporânea. A teologia contemporânea é a teologia dos nossos dias, dos nossos tempos, né? Surgiu no início do século XX com o pastor Karl Barth, né? Na busca de reaver a natureza e o sentido da Bíblia como padrão e prática da fé. E prática da fé, né, numa perspectiva onde Karl Barth ele começa a mostrar que a Bíblia não está desatualizada, né? Então, ele usa a Bíblia no sentido de padrão como fé e prática da igreja, mas contextualizando o estudo de Deus no contexto atual, né? Por exemplo, hoje nós não sofremos perseguição, pelo menos não nas Américas, né, no Ocidente, não existe perseguição contra cristãos. Então, como é que eu vou viver uma vida intensa, de busca intensa com o Senhor, a partir de um sentimento que não existe sofrimento e nem perseguição e nem morte? Né? Então, como é que eu vou contextualizar isso? Como é que eu vou contextualizar isso? Como é que eu vou viver isso? Então, a teologia contemporânea, ela não é uma teologia do sofrimento, é uma teologia dos dias atuais, onde o homem moderno busca Deus numa perspectiva da manutenção da sua vida diária, da sua fé, dos seus relacionamentos, né? É o estudo de Deus no contexto atual, da evolução dos dogmas, o que é pecado, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso. A teologia contemporânea, pessoal, o que ela faz? Ela recebeu a influência de diversas outras tendências teológicas, entre elas a teologia bíblica, a teologia católica, protestante, natural, a teologia especulativa, né? Conforme as direções vai tomando, a teologia contemporânea recebe várias designações, entre elas a teologia modernista, neomodernista, teologia da esperança, teologia do evangelho social. Então,
essas questões da teologia sistemática, ela vai entrar na teologia contemporânea, ela vai ser encorpada por esses vários tipos de sistema. Agora, por que eu devo estudar teologia? Ao contrário de que muitos pensam, né, o estudo da teologia não se restringe apenas aos intelectuais acadêmicos, tá? A teologia, ela não se restringe só para quem é cientista, para quem é mestre, doutor. Ela é algo que se deve ser aprendido por todas as pessoas que são cristãs, que creem, como eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, como é que eu vou descobrir como Deus opera na minha vida se eu não traçar metas, né, métricas também, para eu poder encontrar a ação de Deus que pode ser trazido para os dias de hoje para ser usado em benefício da minha fé no Senhor. Então, eu devo estudar teologia sistemática como uma pessoa comum também. Toda a teologia, na verdade, né? A teologia é a tarefa para todos. Ela não é um meio de destacar entre os sábios e os entendidos na matéria de religião. Ela é um meio de termos relacionamento mais próximo com Deus, para entender, fazer com que, quando eu estudo teologia, eu encontro sentido na palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ler a Bíblia porque elas começam a ver a Bíblia e não vê sentido naquilo. Elas não conseguem sistematizar e desenvolver a sua fé. Então, com isso, elas acabam fazendo o quê? Desistindo da leitura diária, dos estudos bíblicos, dos devocionais, porque elas não conseguem encontrar perspectiva e nem sentido para isso. Então, é um meio de termos um relacionamento mais próximo com o nosso eterno Deus, de conhecermos sua vontade, seus atributos comunicáveis, o que é para nós, o que não é. O estudo da teologia é uma tarefa para todo cristão. Erramos quando não nos esforçamos na leitura e na reflexão das Escrituras. Nós precisamos fazer isso. Jesus nos adverte em sua palavra sobre a questão, portanto, pecamos quando não damos atenção para a palavra de Deus. Então, quando nós não damos atenção à palavra de Deus, nós fazemos? Nós erramos. Erramos o alvo. Nós pecamos. Corremos um sério risco de cairmos no engano e cometendo erros, né, de interpretação de textos bíblicos que podem nos levar a uma fé errante, a descobrirmos que estamos completamente fora da vontade de Deus para nossas vidas. Então, nós precisamos ler a Bíblia, né? Leia a crítica de Jesus feita lá em Mateus aos opositores sobre a questão de Mateus 22, 29. Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente. Mateus 22, 29. Vamos ler. Só um momento. Mateus 22, 29. Olha só o que Jesus diz aqui. Ele diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, que as Escrituras é a lei, né? Nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam. Estava falando sobre anjos, né? Que os anjos, que os homens, né, que vão ressuscitar, ele fala, porque na ressurreição nem se casam, não se dão em casamento, mas serão como anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, vocês não têm lido não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, se Deus fosse Deus dos mortos, né, mas sim dos vivos, eu jamais diria, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, pessoal, o que acontece? Nós precisamos estudar. Por isso precisamos estudar teologia. Uma teologia sadia, livre de pressupostos humanos, feita com análise cuidadosa, visto com várias correntes teológicas em nosso meio, certamente nos ajudará com mais na busca de maturidade e da vontade de Deus para nossas vidas. Ok? Então, nesse estudo teológico, a oração deve ser duas amigas inseparáveis: a leitura, né, a teologia e a oração, pois ambas devem andar e caminhar juntos. Tá ok? Então, nós vamos ficar por aqui, façam essa reflexão, leiam os slides, tá? Depois eu vou mandar para vocês que não assistiram às aulas presenciais, eu vou mandar para vocês os exercícios, para vocês poderem fazer umas pesquisas bíblicas e trazer a interpretação do texto para mim. Tá ok? Deus abençoe vocês e que vocês fiquem na paz e que até a próxima vez que a gente poder estar comunicando. Não deixem de assistir o vídeo. Deus abençoe.